Pai do Senhor, passando aqui nesta manhã para deixarmos uma reflexão da parte de Deus na carta a qual Paulo escreveu aos irmãos de Filipos. Mas primeiro quero agradecer a Deus por esta rica oportunidade de mais uma vez estar respirando o fôlego de vida, que é uma dádiva e é um presente que Deus nos deu, que Deus tem dado a toda a humanidade. É motivo de muita alegria para cada um de nós que acordamos e mais um dia estamos de pé, com saúde, dispostos. Essas coisas acontecem porque o nosso Deus, ele é misericordioso, ele é um Deus maravilhoso, ele é um Deus que tem cuidado de cada um de nós, ele é um Deus que tem, aleluia, nos guardado, tem nos protegido, é um Deus que tem nos ajudado nesta caminhada difícil que é viver em meio a um mundo que está cada dia se corrompendo nas coisas erradas, viver em meio a um mundo que abraça as coisas que não agradam a Deus e deixa para trás aquilo que agrada a Deus. Nesta manhã, quero ser grato a Deus e quero trazer aqui uma reflexão da parte de Deus para nossas vidas. Em Filipenses, capítulo de número 3, no versículo de número 1, Paulo vai falar aos irmãos de Filipenses as seguintes palavras. Resta, irmãos meus, que vos regozijei no Senhor, não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e é segurança para vós. Bendito seja o nome do Senhor. Nós sabemos que Paulo, ele escreveu esta epístola juntamente com nosso irmão Timóteo. Bendito seja o nome do Senhor. Quando nós lemos a Bíblia, quando nós abrimos a nossa Bíblia para ler, nós temos que ter em nossa mente pelo menos três formas de nós entendermos a palavra e compreendermos. Primeiro, nós temos que saber quem escreveu esta epístola. E nós sabemos que quem escreveu essa epístola foi o apóstolo Paulo, juntamente com o seu filho Timóteo na fé. Nós temos também que saber para quem foi destinado esta epístola. E nós sabemos, pela leitura da palavra, que essa epístola foi destinada aos irmãos de Filipos. Era uma igreja que existia ali em Filipos, a qual o apóstolo Paulo, ele se identificava muito com esses irmãos. E nós temos também que ter em mente o porquê que Paulo escreveu esta epístola, o que era que estava acontecendo ali no meio da igreja de Filipos. Paulo, ele escreve essa epístola, louvado seja o nome do Senhor, e Paulo, ele dá vários conselhos nessa epístola para os irmãos de Filipos a respeito de falsas doutrinas, falsos ensinamentos, a qual estava sendo disseminado ali no meio daquela igreja. E Paulo, ele vai dizer em palavras muito firmes, e nós lemos essa epístola e vemos até muitas palavras pesadas, que se nós olharmos para o nosso dia de hoje, dificilmente nós veremos ser usado esse tipo de linguagem a qual Paulo usou. Porque Paulo, ele não tinha medo de se expressar, louvado seja Deus, quando ele ia
pregar em uma igreja, quando ele ia escrever uma carta de orientação, uma carta que era necessário exortar uma igreja ou algumas pessoas que estavam andando fora do caminho a qual Paulo tinha ensinado. Aí Paulo, no seu versículo de número 2, nesse capítulo 3, Paulo diz: guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão. Paulo chama essas pessoas que estavam ensinando na igreja de Filipos falsos ensinamentos, falsas doutrinas, como por exemplo, lá existia aquelas pessoas que tinha uma, como é que eu posso dizer, uma influência muito grande ali no meio daquela igreja, tinha uma influência muito grande religiosa e existia uma influência muito grande da filosofia, e o judaísmo estava ensinando que era necessário que os irmãos fossem circuncidados. Ou seja, eles diziam ali na igreja que só a fé em Jesus Cristo não era necessário para se obter a salvação. E quando Paulo soube dessas coisas, aí Paulo escreve essa carta, e Paulo escreve essas palavras e diz que os irmãos deveriam se guardar dos cães. Paulo chama essas pessoas de cão, né? Paulo chama essas pessoas de maus obreiros. Aí Paulo diz: quem são os cães e os maus obreiros? É aqueles da circuncisão. E quem eram aqueles da circuncisão? Aqui tem uns capotes aqui cantando, irmãos, é uma bênção. Quem eram os da circuncisão? Os da circuncisão eram todos aqueles que guardavam a lei de Moisés, que servia e seguia a Moisés ainda no tempo de Paulo, né? Aí quando Paulo vê e escuta essas coisas, Paulo se preocupa, porque Paulo se encontrava preso, talvez em Roma, com certeza, e Paulo não tinha outra maneira de ter um contato com os irmãos se não fosse através dessa carta que ele envia à igreja de Filipos. Aí Paulo, no versículo 3, Paulo vai dizer: porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus no Espírito, e nos gloriamos em Jesus Cristo, e não confiamos na carne. Paulo disse: olha, a circuncisão para nós agora, ela é no Espírito, ela somos nós. E não é mais necessário os rituais que era feito para que fosse visto aos olhos de Deus agradável. Porque nós sabemos que lá na lei, Deus ordenara a Abraão que era necessário circuncidar todo macho que nascesse após passados 8 dias. Esta criança tinha que ser circuncidada, que era cortado o prepúcio da sua parte íntima, para que esse macho fosse o primogênito ali, podemos dizer assim, agradável aos olhos de Deus. E o judaísmo, ele predominava ainda muito forte no meio da igreja de Filipos. Mas aí Paulo veio ferrenhamente rebatendo esses falsos ensinamentos, essas falsas doutrinas. E se nós olharmos para os dias de hoje, não mudou. Essa influência religiosa, esse religiosismo ainda predomina muito forte dentro da igreja do Senhor. Mas cabe à igreja de Cristo, o verdadeiro cristão, o verdadeiro seguidor, que tem a palavra, que tem a sã doutrina, que tem as escrituras em mãos, observarmos atentamente o que diz a palavra pelos santos homens de Deus, para que nós não venhamos nos embaraçar com coisas deste mundo.
Louvado seja Deus. No versículo 4, Paulo vai dizer, ainda que também podia confiar na carne. Se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu. O que é que Paulo está dizendo aqui para os irmãos de Filipos e para aqueles irmãos que estavam disseminando ensinamentos falsos? Paulo disse, olha, se algum de vocês tem orgulho de dizer que a salvação, a aproximação de Deus é através da carne, se existe alguém que pode dizer isso, muito mais eu. Aí Paulo vai dizer por quê. Circuncidado ao 8º dia. Paulo disse, olha, eu tenho motivos para que eu venha me gloriar na carne, confiar na carne. Por quê? Porque eu fui circuncidado ao 8º dia segundo a lei de Moisés, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim e hebreu de hebreus. Segundo a lei, fui fariseu. Paulo está dizendo, se algum de vocês tem motivo, eu muito mais teria motivo para confiar na lei, na circuncisão. Segundo o zelo perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei irrepreensível. Paulo está dizendo, eu era irrepreensível. Quando eu vivia nas práticas da lei, nunca me achei irrepreensível diante de ninguém. Eu era irrepreensível. Eu era incorrigível. Nunca fui repreendido por ninguém, pois eu era zeloso. Eu praticava com zelo aquilo que foi me ensinado. Mas aí Paulo, nos versículos mais aqui na frente, o glória seja dada ao nome do Senhor, Paulo vai dizer, mas o que para mim era ganho, reputei por perda, por Cristo. Aqui está o segredo. Muitas das vezes nós não queremos perder nada. E para que nós possamos alcançar a plenitude do Espírito Santo em nossas vidas, para que nós possamos desfrutar de uma alegria, de uma comunhão mais plena, de uma comunhão mais aproximada de Deus, do reino de Deus, é necessário que nós abandonemos algumas coisas que ainda existem dentro de nós e existia no tempo de Paulo na igreja de Filipos, que era a religiosidade, que era a necessidade de praticar obras, que era a obrigação da lei na época do Antigo Testamento, sacrifícios. Mas aí Paulo está dizendo, olha, outrora isso tudo aí era válido, mas hoje para nós, para a igreja de Cristo, hoje isso não é mais válido, porque o sacrifício de Cristo na cruz, ele é suficiente para nos garantir uma nova vida com o nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aí Paulo disse que aquilo que ele tinha como ganho, ele perdeu, ele abandonou por amor a Cristo. Louvado seja Deus. O que é que nós temos abandonado, o que é que nós temos largado por amor do Evangelho, por amor de Jesus Cristo? O que existe hoje ainda, irmãos, é muita religiosidade dentro da igreja do Senhor. Muitas disputas por posições, muitas disputas por engrandecimento.
E nós sabemos que a garantia da igreja e a nossa garantia, para mim não existe prêmio ou presente maior da parte de Deus para mim, que outrora era perdido no mundo, não tinha conhecimento de uma verdade tão maravilhosa e que existia um lugar melhor do que a terra, é ter recebido o nosso Senhor e Ele ter me recebido como seu servo. Louvado seja o nome do Senhor. Aí Paulo diz, e na verdade tenho também por perda todas essas coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Parece que nas palavras de Paulo aqui nós vemos Jesus em Mateus capítulo de número 6, quando Jesus diz que não junteis tesouros na terra, aonde a traça, a ferrugem e o ladrão vem e rouba, mas junteis tesouro no céu, aonde a traça não corrói, nem o ferrugem e nem o ladrão vai minar, ou seja, vai roubar. Ou seja, nosso tesouro tem que ser juntado no céu. E como nós juntamos tesouro no céu, irmão? Abandonando toda a religiosidade, deixando para trás tudo aquilo que outrora nós tínhamos em nossas vidas, que nós achávamos que era boa, que aquilo agradava a Deus. Considerar essas coisas, como Paulo diz, como estercos, coisas que não têm muito valor, muito valia. Louvado seja Deus. E seja achado nele, não tendo a minha justiça, que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo Jesus, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Louvado seja o nome do Senhor. Paulo está deixando bem claro para os irmãos de Filipos que a salvação, a aproximação de Deus, ela é pela fé e não pelas obras da carne, não pelas necessidades de oferecer sacrifício. Às vezes nós vemos irmãos abrir a Bíblia e dizer que é necessário que nós sacrifiquemos ainda a Deus. Sacrificarmos o quê? O que que nós temos para sacrificar para Deus que venha agradar a Deus, irmão? Aleluia, glória. Irmãos, nós não temos nada que agrademos a Deus em nosso sacrifício. Porque se nós tivéssemos algo que nós pudéssemos oferecer a Deus, que viesse a agradar a Deus, de tal forma que a nossa salvação viesse-se através desse sacrifício, não teria sido necessário um sacrifício tão valioso que foi o de Jesus na cruz do Calvário. Então, hoje não é mais necessário você se sacrificar, hoje não é mais necessário você oferecer holocaustos, hoje não é mais necessário você sacrificar um animal para que Deus venha perdoar seus pecados, porque os nossos pecados foram perdoados lá na cruz do Calvário, a partir do momento que Jesus deu o último brado e disse que estava consumado. Ali foi sobre ele toda a nossa iniquidade, todas as nossas transgressões, tudo aquilo que nós não podíamos anular diante de Deus, Jesus anulou lá na cruz do Calvário. Toda acusação que Satanás tinha contra a sua vida e contra a minha vida, Jesus a cravou lá na cruz, disse Paulo. Louvado seja o nome do Senhor. O que nós devemos fazer hoje é seguir o que diz a palavra de Deus. É olhar para o alvo que é Jesus Cristo. Abandonarmos as coisas velhas e vivermos coisas novas segundo o Evangelho. Andarmos na direção de Deus como agradar ao Senhor. Não ter medo de pregar o Evangelho como ele é, louvado seja Deus. E temos cuidado para que não venhamos falar nada que não esteja escrito nesta palavra, que é para que nós não venhamos cair em condenação.
Aí Paulo vai dizer no versículo 10, para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para ver se de alguma maneira eu possa chegar à ressurreição dos mortos. Não que já a tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Um homem como Paulo, zeloso, da tribo de Benjamim, conhecedor das Santas Escrituras, a qual Deus revelara a Moisés. Agora Paulo está dizendo que ele não, que já a tenha alcançado, ou que seja perfeito. Mas Paulo disse, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Jesus Cristo. Imaginemos e meditemos o que Paulo está dizendo. Eu abandonei tudo aquilo que para mim antes era a única regra que me aproximava de Deus, e agora eu estou preso por causa do Evangelho de Cristo. Mas Paulo, ele é tão maravilhoso que ele vai dizer que esta prisão que ele estava passando ali por causa do Evangelho, ela contribuiu para maior crescimento da Igreja do Senhor. Filipenses capítulo 1, versículo 12. Quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho. De maneira que as minhas prisões, em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais irmãos. Paulo diz que o que aconteceu com ele contribuiu para proveito do Evangelho. Paulo não tinha nenhum tipo de arrependimento, irmão, quando ele foi preso por causa do Evangelho e passou por todas aquelas coisas, todo aquele sofrimento. Porque Paulo sabia e tinha convicção de uma certeza, que existia algo maior depois daquilo tudo que ele estava passando. Existia algo mais valioso do que todas as coisas que ele deixou para trás. Aí Paulo vai dizer no versículo 13 do capítulo 3: Irmãos, quando a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da sabedoria, da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Paulo tinha convicção que todas as coisas que ele tinha deixado para trás, ele teria um prêmio. E Paulo diz que prêmio é esse. Paulo diz que, esquecendo-me das coisas, aí Paulo diz que atrás ficam.
avançando para as que estão diante de mim. Prossigo para o alvo. Quem é o alvo? Cristo, céu, pelo prêmio da soberana vocação. Convocado, chamado de Deus em Cristo Jesus. Pelo que todos quantos já somos perfeitos, citamos isto mesmo. E se sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus vos-la revelará. Mas naquilo a que já chegamos, andemos segundo a mesma regra e citamos o mesmo. Sede também meus imitadores, irmãos, e tede cuidado, segundo o exemplo que tede em nós, pelo que assim andam. Seja meus imitadores, porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. E aqui é pesado um pouquinho. Paulo está dizendo que existia muitos que tinham se feito inimigos da cruz de Cristo, ou seja, de Jesus Cristo. E essas pessoas que Paulo chama de inimigos são justamente esses que no começo do capítulo ele começa a chamar de cães, de falsos obreiros, os da circuncisão. E hoje não é diferente. Muitas são as pessoas que têm se tornado inimigos de Cristo dentro da igreja. E aqui eu vou falar algo que vai talvez chamar a atenção de alguém. Vai talvez até causar algum tipo de assuntos talvez polêmico, né? E o pior é que muitas das pessoas que têm se tornado inimigos de Cristo são pessoas que estão na frente ensinando. Pessoas que estão ali, abre a Bíblia, lê o texto, sabe o que o texto diz, mas pega o texto e leva ele por outro caminho. Em vez de ensinar o que está na Bíblia corretamente, passa a ensinar algo que não tem nada a ver com o que ele leu. Por exemplo, os judeus diziam aqui, os que faziam parte da lei de Moisés, que era necessário que os irmãos de Filipos circuncidassem para que eles pudessem alcançar a salvação. Já os gregos, que faziam parte da filosofia da época ali, que se você for para Éfeso, você vai ver ali que predominava ali era a filosofia. Eles acreditavam numa deusa chamada Diana. Se a gente for observar a Bíblia, existiam essas duas falsas doutrinas. E nós olhamos para a Bíblia e vemos hoje essas pessoas se tornaram inimigas da cruz de Cristo. E da mesma forma, hoje não é diferente. Ainda existe esse tipo de ensinamento, pessoas que ensinam que é necessário você fazer coisas que está na lei para que você venha alcançar a salvação. Aonde Paulo vai dizer na carta, na epístola aos Efésios, no capítulo 2, que a salvação ela é pela graça e não por obras, e por meio da fé. E Paulo deixa bem claro, isso não veio de nós. Quando ele disse ali, isso não veio de vós, Paulo está se referindo aos irmãos da igreja de Éfeso, mas nós meditemos e peguemos e aplicamos em nossa vida hoje, que dessa salvação ela não veio de nós, é pela graça, é dom de Deus, que Deus nos presenteou, e nós estamos aqui agora com esse presente em mãos, com essa pérola que é a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então Paulo diz para os irmãos, olha, muitos têm se tornado inimigos da cruz de Cristo.
Aí Paulo vai dizer, o fim deles é a perdição. Pessoas estão se perdendo, irmãos. Pessoas estão se perdendo por não pregar o verdadeiro evangelho. Pessoas não estão se perdendo porque às vezes não vai para um culto. Pessoas não estão se perdendo às vezes porque não vai para uma oração. Pessoas não estão se perdendo porque às vezes não participa de um evangelismo, não. Isso é necessário que você faça. Mas o mais necessário é que você pregue o evangelho do jeito que ele é. Porque se você não pregar, você está se tornando inimigo de Cristo. E Paulo deixa claro que o fim deles é a perdição. Tem muitas pessoas se perdendo dentro da igreja. Pessoas que estão na frente da igreja pregando e ensinando, mas que na verdade eles estão perdidos, estão se perdendo, porque estão ensinando uma falsa doutrina, um falso ensinamento, um falso evangelho, que é necessário que você sacrifique, que você ofereça algum sacrifício para que você venha receber algum benefício de Deus. Você não tem nenhum sacrifício que eu e você faça que traga de Deus benefício para mim e para você. O único sacrifício que vai trazer benefício para mim e para você foi o que Jesus fez. Esse aqui nos trouxe a salvação. Isso é necessário, isso é fundamental. Isso aqui não existe prêmio maior do que a salvação, irmão. Eu não corro atrás de coroa. Tem muita gente embaraçada com coroa porque vai receber uma coroa no céu. Eu não corro atrás de coroa, eu corro atrás da minha salvação. A coroa, quem vai me dar lá no céu é papai. Se eu tiver de receber uma coroa, está lá guardada. Paulo disse que está lá. Mas para mim receber essa coroa, esse prêmio, eu tenho que guardar essa palavra e seguir ela do jeito que ela é. Não é ensinando coisas que não agradam a Deus, como sacrificar, como eu me sacrificar, porque é necessário. O que foi que você sacrificou para Deus hoje? Isso é falso ensinamento. Aí muitas das pessoas, quando vê isso, não sabe rebater, não sabe o que dizer e engola um negócio desse. Fica engolindo gato com lebre, fica engolindo ração réia seca, comida seca, pão velho mofado. Porque o pão vivo é esse que você prega o evangelho verdadeiro. Que a salvação ela é através da graça de Cristo, não é por obras. Porque a minha obra e a sua obra para Cristo não vale de nada. Porque se o que eu faço valesse alguma coisa diante de Deus, não tinha sido necessário um sacrifício tão valioso que foi quando Jesus veio ao mundo e se sacrificou por nós. O fim deles é a perdição, e o Deus deles é o ventre, e a glória deles é para confusão deles mesmo, e que só pensam nas coisas terrenas. As pessoas que ensinam coisas que não estão na Bíblia, irmãos, isso aqui é claro, eu não preciso aqui nem estar dizendo nada, só a leitura já basta. São pessoas que buscam coisas terrenas. Tem pessoas que pegam o microfone de uma igreja e dizem assim: irmãos, buscai primeiramente o reino de Deus. Ainda cita o texto errado e as demais coisas Deus acrescentará. E diz que Jesus diz que as demais coisas Deus acrescentará. A Bíblia não diz isso em canto nenhum. Não é demais coisas, é essas coisas, porque existe um assunto antes de Jesus dizer isso. Buscai primeiramente o meu reino e a justiça, e essas coisas vos serão acrescentadas. Mas fazem questão de dizer que são as demais, que as coisas que vêm futuras. Não, Jesus está falando de algo que os discípulos estavam preocupados com o que comer, beber, se vestir. Aí Jesus disse: por que vocês estão preocupados com essas coisas? O que vocês têm que fazer é primeiramente buscar o reino de Deus, buscar a minha justiça, e essas coisas vocês vão receber
do Pai, porque Ele sabe do que vocês necessitam. Aí Paulo está dizendo, essas pessoas que são inimigas da cruz de Cristo, elas não buscam o reino, elas não buscam o Espírito Santo, porque elas buscam as coisas terrenas. Aí Paulo vai falar algo aqui muito, muito maravilhoso, que é para mim e para você também. Paulo fala para a igreja de Filipe, mas a nossa cidade está nos céus. Tudo que nós construímos aqui, irmão, vai ficar aqui. Se você tem dinheiro no banco, muito, vai ficar aqui. Você tem um carrão de 100 mil, vai ficar aqui. Você tem uma casa de 200 mil, vai ficar aqui. Você pode ter, eu posso comprar um carro bom, eu posso ter tudo aqui na terra. Mas nós não podemos nos agarrarmos nessas coisas da terra. Nós temos que ter em nossa consciência como cristão que tudo que nós temos aqui de coisas materiais nós não vamos levar. Mas infelizmente tem pessoas, tem crentes, irmãos, crentes, que eu estou falando aqui é para crente, não é para pessoas do mundo não. Porque quem não tem conhecimento do Evangelho não tem entendimento disso aqui. Mas essa palavra ela abrange a todos. Mas infelizmente tem pessoas que são agarradas em bens materiais. Se esquece que a sua casa é lá no céu, ela é celestial. E não foi eu, não foi ninguém que construiu, foi o nosso Deus que edificou. E um dia ela descerá do céu, como diz o livro do Apocalipse. Que a nova Jerusalém, João disse, eu vi a nova Jerusalém descendo do céu. Ou seja, ela vai descer do céu um dia e nós vamos morar nela, louvado seja o nome do Senhor. Donde também esperamos o Salvador. Tem pessoas ainda que esperam, foi o erro dos judeus, que os judeus esperavam um Messias, um líder poderosíssimo, um líder religioso, como um rei, como um Herodes, como um imperador romano, como Nero, Tito, como esse povo que passou. Eles esperavam uma pessoa dessa forma. Eles jamais esperavam um homem montado em um jumentinho, um homem de fala simples, um homem de veste simples, um homem que se sentava no meio dos pobres, dos leprosos, um homem que abraçava cegos, coxo, um homem que estendia as mãos para os necessitados, para os rejeitados. Eles não esperavam uma pessoa dessa. Os judeus esperavam um homem que rejeitasse essas pessoas e abraçasse o clero maior, os poderosos. Aí quando Jesus apareceu em Jerusalém num jumentinho, foi até bem recebido, mas no fim da caminhada, nós vemos que aqueles que batiam palma, que diziam Hosana, o filho de Davi, foi os que crucificaram o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para a nossa esperança e salvação. Aleluia. Então eles esperavam uma pessoa dessa forma. E isso foi uma decepção para os judeus. Foi um balde de água fria jogada na cabeça de muitos, quando eles viram que Jesus não era o que eles pensavam que era para eles. Porque Deus ele é especialista em confundir a mente do ser humano. Deus ele não trabalha como eu quero nem como você quer. Deus trabalha como ele quer. E quando Paulo diz que Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias e as coisas vis para aniquilar as coisas que são, Deus escolhe, irmão, coisas que para os grandes, para o mundo não serve. Jesus ele não foi para o meio dos poderosos, Jesus foi para o meio dos necessitados, Jesus foi para o meio dos que precisavam de salvação. Uma certa vez Jesus em Mateus capítulo de número 9, ele sentado na mesa, após ter chamado Mateus, que era cobrador de imposto, e muitos diziam, se esse fosse profeta, uns diziam assim, como pode o seu mestre comer com publicanos e pecadores? Aí Jesus disse, vocês
não sabem o que estão dizendo e nem o que significa misericórdia. Não são os perfeitos, não são os ilustres, não são os poderosos, não são os sãos que precisam de remédio, mas são os doentes. E eu vim justamente para esses que necessitam. Isso é um balde de água fria, irmão, jogado na cabeça de todo aquele religioso, de todo aquele filósofo intelectual. Isso é um balde de água fria. Aí ele vai dizer que esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Esse vídeo está ficando um pouco longo, mas é para a glória de Deus, nós precisamos falar isso. Bendito seja o nome do Senhor. Aí ele diz assim, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Que coisa maravilhosa é nós ter um corpo transformado, um corpo glorioso como o do Senhor. Que Deus abençoe, que Deus dê da sua graça nesse dia de hoje, dia 3 de março de 2026, e que esta mensagem ela se espalhe, corra às casas, entre os corações das pessoas necessitadas. Que Deus abençoe e que Deus tenha misericórdia de nós e que Deus nos dê direção do que nós venhamos falar da sua palavra. Em nome de Jesus eu agradeço essa oportunidade, no nome de Jesus.